Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então, atendendo a pedidos aí, hoje eu trouxe para vocês então o nosso gorro, tá? Para fazer conjunto com a gola, que eu ensinei aí na aula passada, ó, que essa gola linda aqui, para quem não acompanhou a aula, já tá disponível aqui no canal, tá? A aula da gola também, tá bom? Então, na aulinha de hoje, trouxe para vocês o gorrinho, para que vocês possam formar aí o conjuntinho para fazer para vender, ou dar de presente, né? Ou até mesmo para vocês mesmos, né? Então, aqui eu vou estar passando a medida para vocês, o tamanho que ficou esse gorro. Então, ele ficou com aproximadamente 20 centímetros de altura por 21 centímetros de largura. Só que a peça, ela cede, né, gente? Aqui, se você esticar, ela vai ceder, o que vai encaixar direitinho aí na cabeça da pessoa, tá bom? Então, espero muito aí que vocês gostem da aula, tá bom? Se gostar, não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo, seu comentário. E compartilhar também esse vídeo aí nas suas redes sociais, que me ajuda bastante aqui no crescimento do canal, tá bom, gente? Então, muito obrigada aí a todo mundo que já compartilha aí os meus vídeos e quem também vai compartilhar o meu muito obrigada, tá bom? Então, vamos lá para nossa lista de materiais e a seguir o nosso passo a passo. Então, para fazer essa peça, eu vou estar utilizando o fio luar, tá? Essa cor aqui é a 8238, ele tem 155 metros, 100 gramas e tem um tex de 645 e é 100% acrílico, tá? Apesar de não lembrar nada, um fio acrílico, né? Esse é o diferenciado desse fio. E você vai precisar de um novelo aproximadamente. Com o novelo você faz o gorrinho. Mas você pode substituir aí pelo fio da sua preferência também. É só você seguir as medidas indicadas aqui que eu dou no início da peça, né, da nossa barra, tá bom? Eu vou utilizar aqui também uma agulha de número 5,5, tesoura e fita métrica também. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Vou iniciar, então, com 9 correntes. Então, faz a laçadinha inicial e mais 9 correntinhas. E vamos voltar com uma carreira de ponto baixo, só que a gente vai trabalhar pelo lado avesso aqui da correntinha, tá? Pegando essa alcinha que a gente tem aqui dentro, aqui da correntinha pelo lado avesso, tá bom? Então, a gente vai pular uma correntinha, vai virar lá pelo lado avesso e vamos pegar aqui, ó, essa alcinha da nossa corrente. Vamos trabalhar um ponto baixo. Vai lá na próxima corrente também pelo lado avesso, faz um ponto baixo. Para cada correntinha de base, vamos trabalhar um ponto baixo. Vai ficar aqui com 8 pontos baixos. Então, aqui, ó, a gente fica com essas duas alcinhas aqui, aparente quando a gente trabalha pelo lado de dentro da correntinha. Então, vamos trabalhando um ponto baixo para cada corrente até o final. Agora, a gente faz uma correntinha para voltar. Vamos lá na alcinha de trás do nosso ponto e vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base na alcinha de trás. Essa barra é aquela barrinha bem comum, bem fácil de fazer. Então, trabalhamos até o último pontinho. Uma corrente e retorna. Sempre lá na alcinha de trás, pula a correntinha, né? E sempre na alcinha de trás do ponto. Então, a gente tá iniciando aqui pela barra do nosso gorro. Vou medir aqui pra vocês pra dizer quantos centímetros que deu essa barra. Caso vocês estejam trabalhando com outro fio, tá? Então, ó, dá aproximadamente aí 4 centímetros de barra, tá bom? 4,5 centímetros, mais ou menos. Aí, se você estiver trabalhando com outro fio, você pode trabalhar também até atingir 4,5 centímetros aproximadamente aí, de correntinhas para iniciar a sua barra, tá bom? Então, gente, a barra da nossa peça é sempre assim, uma correntinha para voltar, pula a correntinha e trabalha sempre lá na alcinha de trás, tá? Sempre ponto baixo. Você vai fazer essa barra
até atingir 45 centímetros, ok? Eu vou estar trabalhando com vocês aqui uma peça menor, para estar explicando para vocês o ponto fantasia aqui do gorro, tá? Mas vocês vão trabalhar até atingir 45 centímetros do ponto barra, tá? Então, vou fazer aqui mais algumas carreiras e volto pra gente estar fazendo o próximo passo. Então, já trabalhei aqui algumas carreirinhas, ó, e vai ficando assim a nossa peça. Ela fica igual dos dois lados. Como eu disse, eu vou estar trabalhando aqui uma peça menor, tá? Depois, lá na parte das diminuições que a gente tem no topo do gorro, eu volto com a minha peça no tamanho original, pra estar mostrando pra vocês tudo direitinho, tá bom? Então, após ter atingido lá os 45 centímetros, a gente vai emendar aqui uma parte na outra. Então, aqui eu tenho uma correntinha que eu fiz após terminar a carreira. Vou lá na alcinha de trás desse lado e lá na alcinha de trás do outro lado. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo na alça de trás desse lado e entro com a agulha lá na alça de trás do outro lado. Então, vamos pegando aqui a alça de trás desse lado, a alça de trás lá do outro lado. Puxa e faz o baixíssimo, emendando as duas partes. Até o último pontinho aqui. Então, a emenda desse lado vai ficar assim, ó. E lá do outro lado fica assim. Eu vou continuar desse lado mesmo, tá? Mas se você preferir gostar mais do outro lado, lá da emenda, você pode virar o trabalho também da sequência pelo lado avesso, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar uma correntinha. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó, em cima dessa linha aqui, ó, dessa cabecinha do ponto baixo. E um ponto baixo aqui na parte mais afundada, ó. Um ponto baixo aqui nessa linha mais alta. E um ponto baixo na parte mais afundada. Um ponto baixo aqui na parte em relevo. Pegando aqui a cabecinha do ponto. E um ponto baixo aqui na parte que é mais afundadinha. Então, a gente vai fazendo um ponto baixo para cada carreira, tá? Essa parte mais afundada é uma carreira, e essa parte onde tem onde aparece aqui a cabeça do ponto também é uma carreira. Então, vai colocando um ponto baixo para cada ponto por toda a volta. Tô chegando ao final da carreira, ó, fiz um ponto baixo, então, na parte em relevo, um ponto baixo na parte mais afundada, e ficou assim, ó, final aqui. Você precisa ficar com o número par de pontos, tá, na base, pra gente trabalhar o nosso ponto fantasia, tá bom? Então, caso você precise acrescentar aí mais algum ponto, na sua peça, você acrescenta agora nessa carreira de ponto baixo, pra você ficar com o número par de pontos, ok? Aqui no meu caso, deu bem certinho. Então, após ter finalizado sua carreira, vai fechar com ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo. Vai fazer uma correntinha. Vou laçar meu fio. Vou vir aqui no mesmo ponto, na alcinha de trás. Então, olha lá, ó, na alcinha de trás do meu ponto, vou fazer aqui um meio ponto. Então, eu fiquei com 3 laçadas, vou laçar, vou tirar as 3. Laço o fio, vou voltar no ponto anterior, tá? Aqui é o fechamento da carreira e tem meu ponto anterior. Então, vou voltar no ponto anterior, lá na alcinha de trás. Puxo, cruzando. Fico com 3, laço, tiro as 3. Pulo um ponto de base, um meio ponto lá no próximo ponto, na alcinha de trás. Puxo, laço, tiro as 3 de uma vez. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei na alcinha de trás.
puxo, ficam 3 laçadas, laço, tiro as 3. Laço o fio, pulo um ponto de base, um meio ponto lá no próximo, na alcinha de trás. Laço o fio, volta aqui no ponto que pulou, fazendo um meio ponto alto também, cruzando. Então, você vai seguir nessa repetição por toda a volta da peça, trabalhando 2 meio ponto cruzado na alcinha de trás. Então, fiz até o final da carreira, os 2 meio ponto cruzado na alcinha de trás. Chegando ao final da carreira, vamos fechar a carreira aqui com um ponto baixíssimo no nosso primeiro meio ponto. Faz uma correntinha, vai virar o trabalho pelo avesso. Eu vou trabalhar aqui agora um meio ponto nesse ponto. Então, nesse primeiro ponto que aparece pra mim, eu vou trabalhar, que é minha correntinha, é meu primeiro ponto. Então, vou fazer um meio ponto aqui. Laço o fio e vou voltar lá no meu ponto anterior. Na alcinha de trás, tá? Na terceira alcinha. Então, temos aqui uma, duas, lá na terceira. E trabalhamos o meio ponto cruzado. Laço o fio, vai pular um ponto de base lá na terceira alça. Sempre tem que ficar essas duas alças aqui aparentes, tá? Então, a gente pega lá a terceira, faz o meio ponto. Laço o fio, volta no ponto que pulou na alcinha de trás também e faz o meio ponto também cruzando. Laço o fio, pulo um ponto de base, um meio ponto no próximo. Laço o fio, volta no ponto anterior, na alcinha de trás e trabalho o meio ponto cruzado. Laço o fio, pulo um ponto, um meio ponto. No próximo, laço o fio, volta no ponto que pulou. Então, a gente trabalha o mesmo ponto novamente, tá? Só que a gente tá trabalhando agora pelo lado avesso, que vai ficando aí o detalhezinho aqui, ó, pela frente do nosso ponto, ok? Então, segue até o final da carreira trabalhando 2 meio ponto cruzado na alcinha de trás. Chegando aqui ao final da carreira, fiz meus 2 últimos pontos cruzados. Fecho minha carreira com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro meio ponto. Faço uma corrente e vou virar meu trabalho novamente pelo avesso. Então, a gente vai trabalhar uma carreira pelo avesso, uma carreira pelo direito. Uma pelo avesso e uma pelo direito. Então, vamos laçar o fio novamente, vamos fazer, ó, pula a correntinha, já faz um meio ponto aqui no primeiro meio ponto que aparece. E faz um meio ponto, laça o fio, vai voltar lá, ó, lá na alcinha de trás do ponto, deixando as duas alças da frente do ponto livre. Vai pegar lá a terceira, ó, mais pra trás tem uma, ó. Então, aqui a gente tem uma, duas, e lá mais pra trás tem a terceira. Então, a gente vai lá na terceira alcinha e cruza nosso primeiro ponto. Laço o fio, pulo um ponto, um meio ponto na alça de trás. Laço o fio, um meio ponto no ponto que a gente pulou na alcinha de trás. Então, seguimos até o final da carreira, tá? Nosso ponto fantasia vai ser sempre assim. Uma carreira pelo avesso, uma pelo direito, sempre trabalhando 2 meio ponto cruzado na alcinha de trás. Sempre lá na terceira alcinha, tá? Então, vou finalizar essa carreira e volto com vocês no final da carreira, mostrando mais uma vez como que vai ser feito ali o início da carreira, para não ficar dúvida. Então, finalizando a carreira, aqui a gente fecha, então, ó, o primeiro meio ponto, ele fica aqui bem escondidinho, né? Então, ó, você vai pegar sempre essas duas alças que ficam aqui, ó, lá na lateral aqui do ponto, ó. Só que você vai entrar com a agulha aqui pela frente, né? Pegando as duas alcinhas lá do primeiro meio ponto. Como ele é de início de carreira, então, ele fica um pouco diferente. Então, faz o baixíssimo, uma correntinha, vai virar o trabalho. Pelo avesso, laço o fio, um meio ponto já no primeiro ponto que aparece.
laça o fio, vai vir lá no ponto anterior, na alcinha lá, na terceira alcinha do ponto, que fica mais para trás, e vai cruzar o ponto. E vai continuar trabalhando o mesmo processo dos dois pontos, dos dois meio pontos, né, cruzados na alcinha de trás. Então, você vai trabalhar assim uma carreira pelo avesso, uma carreira pelo direito, até que você tenha 17 centímetros de altura, tá? E daí, eu volto com vocês com a peça original para estar mostrando para vocês as diminuições da nossa peça. Mas eu vou estar voltando aqui com vocês com a peça, tá? Passando a medida para vocês direitinho, quantas carreiras que eu fiz, ok? Então, vocês vão trabalhar 17 centímetros desde aqui da barra, tá bom? Vai fazendo as carreirinhas, uma pelo avesso, outra pelo direito, sempre repetindo o mesmo ponto, ok? Então, vou voltar aqui com vocês agora com a minha peça original pra gente tá fazendo as diminuições. Então, já trabalhei aqui minhas carreiras, ó, fiz um total de, ó, cada carreira é um cruzadinho desse, né? Então, aqui é 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem o cruzado e tem a parte que aparece a cabecinha do ponto, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Deu 11 carreiras no total aqui para eu atingir os 17 centímetros, tá bom? Se você estiver trabalhando com outro fio, talvez você precise de mais ou menos carreiras para atingir essa altura, ok? Então, agora, pra gente trabalhar a diminuição, a gente vai continuar fazendo o mesmo ponto. Fechou a carreira com baixíssimo, vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho. Vamos trabalhar aqui um meio ponto, então, no primeiro ponto. Laço o fio e vou terminar o meu primeiro ponto. Laço o fio, vou voltar lá no ponto anterior, na alcinha de trás. E vou fazer aqui meu ponto cruzado. Pulo um ponto de base, um meio ponto no próximo, na alcinha de trás. Laço o fio, volta no ponto que pulou e trabalha um meio ponto cruzando. Então, a gente vai trabalhar 2 meio ponto cruzado, 2 bloquinhos, né? E uma diminuição. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte, laço o fio, pulo um ponto, um meio ponto na alça de trás, só que a gente não vai tirar da agulha. Vamos reservar. Laça o fio, vai vir lá no ponto que pulou na alcinha de trás e vai puxar aqui a laçada. Aí, vai ficar com 5 laçadas na agulha, vai laçar, vai tirar tudo de uma vez. Então, fizemos uma diminuição. Laço o fio, pulo um ponto, um meio ponto no próximo, laço o fio, volta no ponto que pulou, trabalha o meio ponto. Então, a gente trabalha novamente 2 bloquinhos sem diminuir. Trabalhando aqui o ponto normalmente. Laço o fio. Agora, a gente fez 2 sem diminuir, aqui tá a nossa diminuição, ó. Ele fica amontoadinho, né? Então, agora, a gente tem 2 sem diminuir, vamos diminuir novamente. Laço o fio, na alcinha de trás, faz o meio ponto, só que reserva na agulha, não tira. Laço o fio, volta no ponto que pulou na alcinha de trás. E faz o meio ponto, ó. Ficou com 5 laçadas, laça, tira tudo de uma vez. Então, trabalhamos a diminuição. Seguimos fazendo 2 bloquinhos sem diminuir. 1. 2. E agora, no próximo, a gente diminui. Então, pula 1, vai no próximo, puxa, reserva na agulha, laça o fio. Volta no ponto que pulou, laça e puxa, fica com 5 na agulha, laça, tira todas as 5. Então, diminuiu novamente. Então, você vai seguir assim, fazendo 2 bloquinhos sem diminuir, uma diminuição. 2 bloquinhos sem diminuir e uma diminuição, ok? Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente tá fazendo a próxima. Então, vim fazendo 2 bloquinhos sem diminuir e um bloquinho com diminuição, terminando a minha carreira com a diminuição. Pode ser que no teu caso, você não termine com a diminuição e tá tudo bem, tá? Dependendo da quantidade de pontos que você ficou aí na tua peça,
talvez você não termine mesmo com a diminuição e termine aqui com 2 bloquinhos, né, sem diminuir, ok? Então, aqui é a mesma coisa no final da carreira, vamos fechar a carreira aqui no primeiro meio ponto. Uma correntinha, vamos virar novamente o trabalho. Seguimos trabalhando uma no direito e uma no avesso, tá? Então, aqui, eu vou laçar meu fio, vou fazer um meio ponto já no primeiro meio ponto. Laço o fio, vou voltar lá no meu ponto anterior, na terceira alcinha do ponto. E faço aqui um meio ponto, cruzando. Então, eu já vou contar esse primeiro bloquinho com uma diminuição, tá bom? E quando eu chegar no final da carreira, eu vou fechar minha carreira aqui no segundo ponto e não no primeiro. Então, aqui eu já vou estar fazendo a diminuição daí, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar um bloquinho sem diminuir. Trabalhamos o ponto aqui normal, tá? E agora, a gente diminui. Então, pula um, vai no próximo, puxa a laçada, fica com 3, laço o fio, volta no ponto que pulou, puxa a laçada, ficou com 5 e faz a diminuição. Agora, a gente trabalha um bloquinho sem diminuir. E o próximo, a gente faz a diminuição. Então, pula um ponto, no alcinho de trás, puxa a laçada, laça o fio, volta no ponto que pulou, puxa a laçada, fica com 5, laça, tira 5, fazendo a diminuição. Vou refazer aqui que eu puxei o fio errado. Então, vamos lá, na alcinha de trás do próximo ponto, pulo um, né? Vou no próximo, puxo, reservo, laço o fio, volto no ponto que eu pulei, puxo a laçada, ficou com 5, vai laçar, vai tirar 5. Então, eu fiz a diminuição, o próximo eu não vou diminuir. Então, agora vai ser um bloquinho sem diminuir e um bloquinho com diminuição, tá? Até o final da carreira. Trabalhando sempre o mesmo ponto. Então, cheguei ao final da carreira, ó, e fechei minha carreira aqui no segundo ponto e não no início aqui da carreira. Como disse, então, essa seria minha diminuição de início. E terminei também minha carreira aqui com a diminuição, tá? Não tem problema você ficar com duas diminuições no final da carreira, ok? Uma correntinha, viramos o trabalho. Agora, a gente trabalha um meio ponto no primeiro ponto e um meio ponto no ponto anterior. Então, aqui também já vai ser minha diminuição, que quando chegar no final da carreira, eu vou fechar minha carreira no segundo ponto, ok? Pulo um ponto, vou trabalhar outra diminuição. Na alcinha de trás, puxo a laçada, laço o fio, volto no ponto que eu pulei e puxo a laçada. Fico com 5, laço, tira 5. Pulo um ponto, um meio ponto no próximo, sem terminar de fazer. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei na alcinha de trás e puxo a laçada, laço, tiro tudo de uma vez. Então, a gente vai trabalhar assim até o final da carreira, tá? Agora, serão todos os bloquinhos com diminuição, ok? Então, para fazer diminuição, pula um, vai no próximo, puxa a laçada, fica com 3, laço o fio, volta no ponto que pulou, puxa a laçada, ficou com 5, laça, tira 5 de uma vez, ok? Então, vamos seguir fazendo diminuição agora em todos os bloquinhos. Então, fui fazendo a minha diminuição até o final da carreira, tá? Chegando ao final da carreira, fechei lá, então, no meu segundo ponto, e não no início da carreira, né? Onde a gente pega aquelas duas alcinhas do início. Fiz uma correntinha e vou cortar o fio, tá? Deixando um pedaço pra gente fazer o fechamento aqui em cima agora do topo com agulha de tapeceiro. Então, não precisa deixar um fio muito grande, não. Deixei mais ou menos assim, ó. Vou usar aqui uma agulha de tapeceiro. E a gente vai vir fazendo isso aqui, ó, alinhavando, tá? Então, eu tô aqui nesse ponto, vou entrar no próximo e sair no próximo, ó. A gente vem pegando aqui a cabecinha do ponto. Passando o fio aqui por dentro de todos os pontos. Então, aqui, ó, a gente vai pegando a cabecinha do ponto. Passando o fio aqui por dentro de todos os pontos. Então, aqui também já vai ser minha diminuição, que quando chegar no final da carreira, eu vou fechar minha carreira no segundo ponto, ok? Pulo um ponto, vou trabalhar outra diminuição. Na alcinha de trás, puxo a laçada, laço o fio, volto no ponto que eu pulei, puxo a laçada, ficou com 5, laço, tira 5. Pulo um ponto, um meio ponto no próximo, sem terminar de fazer. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei e puxo a laçada. Fico com 5, laço, tira 5.
até o último ponto, tá? Aqui tá o nozinho, ó, onde eu fiz a correntinha. Aí, você vai puxar bem, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai ter que escolher um lado que você quer que fique o direito da sua peça, tá? Você vê aí qual lado você prefere, ó, os dois lados são iguais. Tem o mesmo ponto, tá? Aí, você vê qual lado que você prefere que fique como o seu lado direito, porque daí a gente vai fazer o remate do fio lá pro lado avesso, ok? Então, aqui eu vou puxar bem o fio. Esse vai ser o meu lado direito, então, eu vou fazer assim, tá? Então, aqui eu puxo bem. Vou pegar um pontinho aqui, ó, qualquer da base. Vou fazer um nozinho. E vou levar meu fio lá pra dentro. Então, aqui o topo do gorro, ó, ele fica assim, tá? Aqui, se você quiser, pode colocar um pompom também, né? Fazer um pompom com o próprio fio. Colocar um pompom. Aí, fica a gosto de vocês, tá bom? Então, aqui dentro, ó, também vou fazer mais um nozinho. E vou esconder um pouco esse fio aqui por dentro. Dos pontinhos. Aí, vamos cortar, tá? Quem quiser, pode abrir o fiozinho assim, ó, em duas partes, tá? Pega um pontinho da base, passa uma parte do fio e faz o nozinho. Faz uns 3 nozinhos pra ficar mais seguro, ok? Então, assim vai ficar o nosso gorrinho, ó. Fica bem bonito, fica um gorro aí, ele se encaixa super bem na cabeça, então fica uma peça bem legal aí. Você pode trabalhar aí na cor da sua preferência também, né, que vai ficar bem linda. Então, essa foi nossa aulinha de hoje, tá bom? Espero aí muito aí que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer, tá? Se fizeram essa peça, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês, pra eu ver o trabalho de vocês, comentar, compartilhar nos meus stories das minhas redes sociais, tá bom? Então, muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula e até uma próxima!